O caminho da autotransformação. Eva Perracos. Capítulo 2, parte 1. A autoimagem idealizada. Quase todos nós crescemos acreditando que não somos suficientemente bons para sermos amados pelo que somos. Por isso, procuramos desesperadamente igualar-nos a uma imagem que criamos de como deveríamos ser. O esforço contínuo para sustentar essa visão idealizada é responsável por grande parte dos nossos problemas. Assim sendo, é importante que você descubra sobre quais bases construiu sua imagem idealizada e como ela deu origem ao sofrimento e à frustração em sua vida. Você perceberá que o resultado dessa imagem foi exatamente o oposto do que você esperava. Esta descoberta pode ser dolorosa, mas lhe possibilitará reavaliar sua postura frente ao mundo e o ajudará a tornar-se o seu verdadeiro eu sem tensões. Saudações, Deus os abençoe, meus caros amigos. O eu superior, o eu inferior e a máscara. Num esforço para compreender melhor a natureza humana, imagine-se representada por 3 esferas concêntricas. A esfera central, o núcleo mais interior, é o eu superior, que faz parte da inteligência e do amor universal que permeia a vida, em suma, Deus. É a centelha divina. O eu superior é livre, espontâneo, criativo, amoroso, generoso, onisciente e capaz de alegria e felicidade infinitas. Você sempre pode entrar em contato com ele quando está na verdade, quando dá de coração e por meio da meditação e da oração. A camada que recobre o eu divino é o mundo oculto de egocentricidade, que denominamos eu inferior. Esta é a sua parte não desenvolvida que ainda contém emoções negativas, pensamentos negativos e impulsos como medo, ódio e crueldade. A camada mais externa, que as pessoas utilizam como um escudo protetor para encobrir o eu inferior e muitas vezes também o seu eu superior, é a máscara ou autoimagem idealizada. Cada um desses níveis de consciência contém muitos graus e estágios. O modo como se sobrepõem, se neutralizam e se emaranham, bem como seus efeitos colaterais e reações em cadeia, precisam ser pesquisado e compreendido. Nesse caminho, você se dedica a esse trabalho de pesquisa. Todos esses aspectos da personalidade podem ser conscientes ou inconscientes em graus diversos. Quanto mais inconsciente você estiver de alguns deles, maior conflito haverá em sua vida e menos você estará preparado para lidar com os desafios que surgem em sua jornada. Se sua consciência for turva, ela reduzirá a velocidade do processo de transformação, processo esse que tem por objetivo integrar o seu eu inferior e a sua máscara ao seu centro divino. É sobre a máscara ou a autoimagem idealizada que desejo falar-lhes nesta noite. O sofrimento faz parte da experiência humana e tem seu início com o nascimento. Embora as experiências dolorosas sejam inevitavelmente seguidas por vivências prazerosas, o conhecimento e o medo do sofrimento estão sempre presentes.
A contramedida mais significativa a que as pessoas recorrem na falsa crença de que ludibriarão a infelicidade, o sofrimento e mesmo a morte é a criação de uma autoimagem idealizada como uma pseudo-proteção universal. Supõe-se que essa autoimagem seja um meio de evitar a infelicidade. A infelicidade, a insegurança e a falta de fé em si mesmo estão interligadas. Simulando o que não somos, isto é, criando uma autoimagem idealizada, esperamos restabelecer a felicidade, a segurança e a autoconfiança. Na verdade e na realidade, autoconfiança verdadeira é paz de espírito. É segurança e independência sadia. E possibilita que alcancemos um máximo de felicidade através do desenvolvimento das potencialidades inerentes a cada um. Que vivamos uma vida construtiva e que estabeleçamos relações humanas frutíferas. Mas, como a autoconfiança estabelecida através da autoimagem idealizada é artificial, o resultado que não pode ser o que se esperava. De fato, a consequência é exatamente o extremo oposto e frustrante porque causa e efeito não são para você coisas óbvias. Você precisa aprender a captar o significado, os efeitos, os danos e os elos existentes entre a sua infelicidade e a autoimagem idealizada. E reconhecer plenamente de que modo específico ela se manifesta no seu caso individual. Vou repetir essa parte. Você precisa aprender e captar o significado, os efeitos, os danos e os elos existentes entre a sua infelicidade e a sua autoimagem idealizada. E reconhecer plenamente de que modo específico ela se manifesta no seu caso individual. Muito trabalho é necessário para descobrir isso. O único modo possível de encontrar o seu eu verdadeiro, de chegar à serenidade e ao respeito de si mesmo e de viver sua vida plenamente é proceder à dissolução da autoimagem idealizada. Medo do sofrimento e do castigo. Independentemente de suas circunstâncias específicas, quando criança você foi doutrinado com recomendações sobre a importância de ser bom, de ser santo e perfeito. Quase toda vez que seu comportamento não correspondia a essa diretriz, de uma forma ou de outra você era castigado. É muito possível que o pior castigo tenha sido o de seus pais lhe negarem afeto. Eles se enraiveciam e você tinha a impressão de que não o amava. Mas não admira que maldade fosse então associada com castigo e infelicidade, e bondade com recompensa e felicidade. Daí que ser bom e perfeito se tornou um dever absoluto, uma questão de vida ou morte. Ainda assim, você sabia perfeitamente bem que não era tão bom e tão perfeito como o mundo parecia esperar que você fosse. E isto precisava ser escondido, tornou-se uma culpa secreta e você começou a construir um falso eu. Este, pensava você, seria a sua proteção, o seu meio de alcançar o que desejava desesperadamente: vida, felicidade, segurança, autoconfiança. A consciência dessa aparência falsa começou a se desvanecer, mas você estava e está permanentemente
transpassado pela culpa de fingir ser o que não é. Você se empenha cada vez mais para se tornar esse falso eu, esse eu idealizado. Você estava, e inconscientemente ainda está, convencido de que, se esforçar o bastante, algum dia você será esse eu. Mas através dessa tentativa artificial de comprimir-se dentro de algo que não é, você jamais chegará ao aperfeiçoamento, à autopurificação e a um desenvolvimento autênticos. Você começou a construir um eu irreal sobre bases falsas e deixou de lado o seu eu verdadeiro. Na verdade, você está escondendo isso desesperadamente. A máscara moral do eu idealizado. A autoimagem idealizada pode assumir muitas formas. Ela nem sempre dita padrões de perfeição geralmente aceitos. Muitas vezes, a autoimagem idealizada impõe altos padrões morais, fazendo com que seja ainda mais difícil questionar sua validade. Não é certo querer ser sempre decente, afetuoso e compreensivo? Não é certo procurar não ter raiva, não cometer faltas, mas tentar alcançar a perfeição? Não é isso que se espera que façamos? Considerações desse tipo tornam difícil você perceber a atitude compulsiva que nega a imperfeição presente, como o orgulho e a falta de humildade que o impedem de aceitar-se como é agora. Isso inclui a simulação e a vergonha que acompanham esse estado de imperfeição, o medo de expor-se, o disfarce, a tensão, o esforço, a culpa e a ansiedade. É necessário certo avanço nesse trabalho antes de você começar a experimentar a diferença no sentir entre o desejo autêntico de trabalhar gradualmente para o desenvolvimento e a falsa pretensão imposta pelos ditames do seu eu idealizado. Você descobrirá o medo profundamente secreto que sussurra que seu mundo terminará se você não viver conforme seus padrões. Você sentirá e conhecerá muitos outros aspectos e diferenças entre o eu autêntico e o não autêntico. E descobrirá também o que o seu eu idealizado individual reclama. Dependendo da personalidade, das condições de vida e das influências iniciais, existem também facetas do eu idealizado que não são e não podem ser consideradas boas, éticas ou morais. Tendências agressivas, hostis, arrogantes e ambiciosas são exaltadas ou idealizadas. É verdade que essas tendências negativas existem por trás de todas as autoimagens idealizadas, mas elas estão escondidas e, porque contradizem grosseiramente os padrões morais elevados do eu idealizado particular, provocam maior ansiedade de que o eu idealizado seja exposto pela fraude que é. A pessoa que enaltece tais tendências negativas, acreditando que se constituem prova de força e independência, de superioridade e distanciamento, ficaria profundamente desconcertada com a espécie de bondade que o eu idealizado de outra pessoa usa como fachada, e a consideraria fraqueza, vulnerabilidade e dependência num sentido mauzão. Uma pessoa assim subestima inteiramente o fato de que nada torna alguém tão vulnerável quanto o orgulho. Nada desperta tanto medo.
Na maioria dos casos, existe uma combinação dessas duas tendências. Os padrões morais super exigentes, impossíveis de seguir e orgulho de ser invulnerável, distante e superior. A coexistência desses dois modos mutuamente excludentes apresenta um contratempo particular para a psique. Desnecessário dizer, a percepção consciente dessa contradição não acontece até que este trabalho seja bem adiantado. Há muitas facetas mais, possibilidades e pseudo-soluções individuais que combinam todos os tipos de comportamento mutuamente excludentes. Tudo isso precisa ser descoberto individualmente. Vamos agora comentar alguns efeitos gerais e algumas implicações da existência do eu idealizado. Uma vez que é impossível cumprir os padrões e ditames do eu idealizado, você nunca abandona a tentativa de mantê-los e cultiva dentro de si uma tirania da pior espécie. Você não se dá conta de que é impossível ser tão perfeito quanto o seu eu idealizado exige. E por isso, passa o tempo se flagelando, se castigando e se sentindo um fracasso total, sempre que fica patente que não consegue corresponder às suas exigências. Uma sensação de inutilidade desprezível se abate sobre você e o envolve em estado de miséria quando não consegue atender essas exigências fantásticas. Às vezes, esse estado de miséria é consciente, mas na maioria das vezes não é. Mesmo que o seja, você não percebe o significado todo e a impossibilidade do que você espera de si mesmo quando tenta esconder suas reações e o seu próprio fracasso. Você adota meios especiais para não vê-lo. Um dos expedientes mais comuns é projetar a culpa do seu fracasso no mundo, nos outros e na vida. Quanto mais você tentar se identificar com a sua autoimagem idealizada, maior será seu desencanto. Toda vez que a vida o puser diante de uma situação em que esse disfarce não pode ser mantido. Muitas crises pessoais originam-se desse dilema, mas mais do que em problemas de ordem externa, essas dificuldades tornam-se então uma ameaça a mais, além de sua dificuldade objetiva. A existência de problemas e de dificuldades é uma prova de que você não é o seu eu idealizado. E isso lhe retira a autoconfiança falsa que procurou assumir com a criação do seu eu idealizado. Há tipos de personalidade que sabem muito bem que não podem identificar-se com seu eu idealizado, mas não sabem isso de uma maneira sadia. Desesperam, acreditam que deveriam ser capazes de corresponder a essas imposições. Toda a sua vida é permeada por uma sensação de fracasso, enquanto que o tipo comum das pessoas experimenta esse fracasso somente em níveis mais conscientes, quando condições exteriores e interiores culminam em mostrar o fantasma do eu idealizado como realmente é: uma ilusão,
uma dissimulação, uma desonestidade. Equivale a dizer: sei que sou imperfeito, mas faço de conta que sou perfeito. Não reconhecer essa desonestidade é relativamente fácil quando entra em ação o processo de racionalização pela consciência, pelos padrões e metas meritórios e pelo desejo de ser bom. A aceitação de si mesmo é a segunda parte do capítulo 2 que vamos ler no próximo vídeo. Até lá!